Bem-vindos ao programa Cozinha com Marcelo Lemos. Hoje estou recebendo em minha cozinha a Helena Jang. A Helena é coreana, ela é brasileira, mas Sim. A família toda coreana. Estava na Coreia há poucos dias, né? Isso, eu fui recentemente para a Coreia. Que legal. Helena, conta um pouquinho da sua história aí, que é muito, muito bonita, por sinal. Deixa eu primeiro me apresentar para você saber de onde que eu apareci aqui. Gente, eu tô na internet, eu sou criadora de conteúdo da internet. Sim. Então, eu tô no YouTube, no Instagram, no TikTok, eu tô em todas as redes sociais, inclusive. Convido, se vocês quiserem ver meu conteúdo, Chef Helena com H. Jang. Isso. A minha história é o seguinte, por que que eu caí na culinária coreana aqui no Brasil? Os meus pais, eles imigraram para cá na década de 60, começando pelo meu pai. Ele veio antes para cá. Acho que foi um dos primeiros navios imigrantes que teve da imigração coreana, que não é muito longa, é recente ainda. Sim. Então ele veio com 21 anos de idade, recém-formado, para trabalhar aqui no Brasil. Só que ele noivou com a minha mãe lá na Coreia e 2 anos depois ela veio para cá. Já casaram imediatamente quando chegaram aqui e desse casamento, 2 anos depois, eu sou a filha mais velha, eu nasci. Que legal. E aqui a gente fala, né? Eu falo para minha mãe que para manter a cultura coreana, uma das coisas que a gente teve muito foco em manter dentro de casa foi e é a culinária até hoje. A minha mãe, ela vem de uma família que tem aquela cultura de se reunir as pessoas na cozinha, minha avó, as irmãs, as minhas tias, todas e cozinhar junto. Hoje em dia não tem mais isso. A gente fala muito disso aqui, Helena, até desculpa te interromper, mas a gente fala muito disso aqui e o quanto valorizarmos isso para o público lá de casa, que estar em família, cozinhar junto não é só um gesto de amor, mas um gesto também da gente manter viva a cultura de cada família, né? E eu tenho certeza que vocês, longe do país de vocês, né, era a única forma de... Né, claro que a língua também, né? Uhum. Mas a culinária era aquilo que deixava o coraçãozinho quentinho, né? Isso. Porque é aquele momento de lembrar de tudo que estava... circundando vocês, né? E uma coisa que você traz essa cultura no teu dia a dia, né? Porque a comida você se alimenta todo dia. Exato. E aí, com a culinária coreana, uma das dificuldades grandes era a questão dos ingredientes, né? Perfeito. Então, gente, inclusive na receita que eu vou apresentar hoje, eu vou falar um pouco disso também. Como tinha a imigração japonesa antes, muitos dos ingredientes japoneses já estavam aqui no Brasil. Então, o que tinha disponível de japonês a gente utilizava. E a minha mãe, para conseguir algumas coisas na época, eu lembro de criança isso, a minha avó mandava caixas de ingredientes via navio. Então, demorava 2, 3 meses para chegar aqui no Brasil. Tinha que planejar a receita. Não, e tinha receitas assim que você só comia em dias muito festivos, né? Sim. Por quê? Porque você não tinha os ingredientes. Hoje em dia tem, tá, gente? Agora tem. Nós temos aqui graças importadoras, à internet, né? Tem, mas naquela época era uma coisa muito restrita. E a minha mãe também, ela contou isso pra mim. Infelizmente eu não consegui trazer isso, mas quando ela se casou, a minha avó mandava cartas para ela com essas receitas. Porque ela falava assim, mãe, eu não lembro daquela receita que você fazia, eu queria fazer aqui. Porque ela queria comida nativa da Coreia junto aqui da família. A minha avó mandava cartas e ela chegava até a desenhar para ensinar a minha mãe. Como montar o prato. Como fazer. E daí da memória da minha mãe, porque ela tinha isso muito vivo, que a minha avó vivia cozinhando. Sim. E assim ela aprendeu a cozinhar. Que legal. E eu, vendo tudo isso, porque minha primeira lembrança que eu tenho, assim, com 4, 5 aninhos, em casa, era minha mãe me chamando para a cozinha para a gente fazer o mandu, que é a nossa massinha recheada com carne, que para vocês, acho que vocês vão lembrar mais do gyoza, é o mais parecido. Sim. Então eu lembro disso. Aí eu já comecei a me encantar com cozinha ali. Daí eu falava, mãe, o que você souber me ensine, né? Olha só. Porque eu queria muito manter a tradição através da nossa comida.
Perfeito, mas que você já pensou algo lá na frente, né? Eu quero ter isso intrínseco na minha vida. Então, assim, quando eu era criança, eu ia na escola, primeiro que o pessoal nem sabia o que era coreano. Falar das comidas, então, nem imaginar, era uma coisa muito nossa só, sabe? Era uma coisa assim que era preciosa, só meu, parece, sabe? Sim. E aí, com o tempo e agora com a internet e a popularização da cultura coreana, isso está muito mais aparente. Sim. E eu nunca consegui trazer a culinária coreana para minha vida profissional, porque apesar de eu estar na internet, gente, eu sou formada no ramo e eu trabalhei no ramo no offline. Mas eu consegui trazer isso na internet. Então, na época da pandemia, que daí começou a popularização da cultura coreana e também... E de outros conteúdos também, né? Também. De outras nacionalidades também, na pandemia acabou dispersando bastante essas informações, né? Isso, daí eu vi que a minha rede social começou a crescer de um modo bem diferenciado, digamos assim. E aí eu comecei a trazer muito conteúdo coreano e eu vi que fez muito sucesso. E hoje o pessoal me olha como referência até para a culinária coreana. E aproveitando, né, para contar para o pessoal que o conteúdo realmente é com credibilidade, porque ela é formada em nutrição e também é uma chefe de cozinha, que trabalhou na área, né, em São Paulo, foi consultora, trabalhou no restaurante da família. Aqui em Curitiba, né, só que a gente fechou na pandemia. Mas isso não aconteceu só com a sua família, aconteceu com várias famílias e não existe somente um culpado, né? Existem várias situações, né? Mas tenho certeza que vocês deixaram uma história muito bonita aqui na comunidade da nossa cidade. E depois... Também esse fato acabou propiciando a possibilidade de você desenvolver o trabalho que você desenvolve hoje, que com certeza não é regional, é mundial, né? Acredito que você seja reconhecida em todos os lugares que você vai como uma embaixadora não só da gastronomia, mas da cultura coreana. Exatamente, né? Isso. Hoje em dia é o que se transformou. E eu posso afirmar para você que embora trabalhe na área da gastronomia, o máximo que eu conhecia da culinária coreana era o kimchi, né? É kimchi? É kimchi. Kimchi. Que é um fermentado. Que eu gosto bastante, que é um produto que eu adoro. Já fiz algumas vezes aqui, não sei se ficou tão bom, né? Mas eu tentei fazer porque realmente tem uma história por trás disso, né? Que é uma história de sobrevivência, uma história de conservação, que eu adoro falar sobre produtos conservados, né, de forma simples, mas que garantiram a sobrevivência de muitas pessoas. E isso aconteceu na Europa toda, né, não só nos países orientais, mas também em todos os países que passaram por guerra. Eles aprenderam a conservar alimentos para poder ter uma sobrevida, né? E acredito que vocês tenham trazido muito dessa experiência do passado. Sim, as técnicas mais utilizadas da culinária coreana é a fermentação e desidratação. Desidratação. Para você manter por longos períodos aí os alimentos disponíveis, porque lá as estações são muito definidas, né? E o inverno é muito rigoroso e você fica sem recursos, vamos falar assim. Então, é uma das técnicas muito utilizadas. E, Helena, você me contou que nos seus trabalhos consultivos, você desenvolvia muitos produtos. Não te dava vontade? Não, vou criar uma linha coreana. Sabe que eu tenho? Eu fico pensativa, mas não tem ainda. Eu acho que não apareceu as pessoas certas no caminho, os recursos para fazer isso daí. Mas às vezes eu penso assim, porque a minha mãe, né, principalmente, que ela tem amigas em São Paulo que tem restaurantes e conhecidos, eles ficam pedindo kimchi, as pastas fermentadas, que hoje em dia é toda comprada, não existe um processo de fazer mais em casa, e nem os próprios coreanos na Coreia fazem mais ou sabem fazer. Olha só. Mas a minha família a gente faz em casa. Que bacana. A gochujang, doenjang, que são as pastas principais e ingredientes que hoje em dia na Coreia não se faz mais. O pessoal compra pronto porque é muito mais fácil. Mas sabe que eu, convivendo com outras culturas,
eu já ouvi algo semelhante ao que você está falando. Na cultura italiana, na cultura japonesa, na cultura libanesa, pratos tradicionais que, até ucraniano, que estão sendo deixados de lado. E é uma proposta do nosso programa também, que é valorizar a cultura que está aí na sua família. A gente quer preservar isso. Aquele caderninho, aquelas cartas que foram escritas para a mãe da Helena, você provavelmente deve ter aí na sua casa alguma receita. E outro dia nós estávamos no evento junto no Senac, e foi uma das frases que eu falei: você não precisa ficar criando coisas mirabolantes para poder vender ou para poder divulgar na internet. Olha as gavetas lá das suas famílias, que com certeza alguma receita interessante vai ter lá. Se ela não é interessante no quesito diferente, ela é o simples bem feito, né? Porque imagine quantos anos a sua família ficou repetindo a mesma receita até acertar. Não, para mim tem um valor muito mais significativo, porque a minha cultura, né, a cultura coreana, eu estive lá recentemente, mas tem registro de 5.000 anos. 5.000 anos? 5.000 anos da nossa cultura, e junto à culinária. Então, é um legado, para mim, é um legado. Sim. É um presente que eu estou recebendo da minha cultura, sim, ter acesso a essa culinária. E eu quero levar isso adiante. E com certeza, hoje a gente vê muitos jovens buscando o conhecimento de outras culturas. A minha filha, por exemplo, ela adora a cultura musical da Coreia. Nossa, ela é encantada. E ela sempre está contando história do quanto o país evoluiu, do quanto o país vem se mostrando guerreiro e se desenvolvendo muito acima da média de outros países. É que é um país, assim, historicamente, a gente passou por muita guerra, foi possessão de vários países. Tem que pensar que a Coreia na década de 50 era miserável, né? Pela Sim. divisão das Coreias, e hoje ela é uma potência de primeiro mundo. Então, Exato. Realmente, eu tive lá recentemente, então você vê isso muito presente. Mas da questão da culinária, eu ainda vejo pratos tradicionais nos restaurantes. Então, isso é um quentinho no coração. Sim. Espero que não matem isso, sabe? Sim, com certeza. Então, lógico, estão aparecendo novas receitas com ingredientes que vêm mundialmente, mas eu vejo que eles mantêm ainda muito a tradição do que é antigo também. E isso você vai conseguir fazer aqui, porque o pessoal que está em casa, com certeza, né, vai entender na receita que vai ser feita hoje, que é possível comprar os ingredientes de uma forma muito simples, com custos acessíveis, Isso. né? E você poder experimentar um pouquinho da cultura da Helena e da cultura dos coreanos, e que com certeza fazer um dia diferente aí na sua casa. Que tal? É isso que a gente propõe aí para você, estar em família, estar comungando dessa cultura e podendo também aproveitar um pouquinho dessas técnicas, por que não, né? Para poder usar aí no seu dia a dia. Helena, olha, adorei, né? Você tem uma história muito linda, eu já escutei algumas coisas aqui antes, e lá no curso, na palestra que você deu também, eu escutei algumas histórias muito interessantes, e agora eu acho que cabe mostrar para o pessoal aí em casa lá um pouquinho disso na prática, porque eu tenho certeza que eles querem ver você cozinhando. Então vamos lá. Vamos para a cozinha agora. Vamos para a cozinha, pessoal. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos lá da minha cozinha com a Helena cozinhando um prato delicioso da culinária coreana. Voltamos para a minha cozinha com a Helena. E a Helena agora vai falar um pouquinho aí desse prato, Helena. A gente vai fazer hoje um prato que se chama galbichim, que é uma costela de panela.
Mas é só uma carne de panela. Para nós coreanos não é simplesmente uma carne de panela. Por quê? Porque lá na Coreia a carne vermelha é caríssimo, ainda é caríssimo. Sim. Lá para trás mais ainda. Não é um prato que você vai ver em restaurante, ele não é popular, ele é um prato mais família. Olha, que é o tema aqui do nosso assunto. Ele é um prato que você come em festas muito especiais na Coreia. Por exemplo, Chuseok. Chuseok é o Ação de Graças coreano. É a data mais importante da Coreia. É o equivalente ao Natal. Então, esse prato você vai ver no Chuseok. Pois é, e olha, a gente tem costela aqui com preço bom no nosso país, né? Podemos aproveitar esse gancho aí. Mas eu queria dizer para você, Helena, que não é um prato tão simples assim, porque sim, as técnicas. Porque são muitas técnicas e vários ingredientes, né? A gente vai falar de cada um deles aqui e ao longo do processo, né, a Helena vai explicando por que mistura um com o outro e por que existe aquela técnica. Vamos lá então, Helena? Vamos. Então a gente vai utilizar aqui uma costela, normalmente é uma costela magra, tá? Não pode ter muita gordura. Pode ser com osso ou sem osso. Hoje a gente vai usar uma peça muito bonita aqui que tá sem osso. Sim. E aí, nós vamos utilizar alguns ingredientes aqui que talvez não seja do costume do brasileiro, mas provavelmente vocês já conhecem. Shoyu, que é o molho de soja. Sim. Sake mirim, que é a bebida alcoólica licorosa, ele é levemente adocicado para trazer um pouquinho de acidez no prato. Isso aqui é um prato agridoce, tá? Sim. Normalmente as comidas coreanas, ela tem um adocicado na comida, sim, mas tem um fundamento que eu vou falar depois. Molho de ostra, sim, não tem gosto de ostra, tá, gente? Ele é mais ou menos como se fosse o caldo de carne concentrado pro coreano, a gente usa muito isso aqui. Ele é fermentado, Helena? Eu acho que no processo, sim, ele é usado muito na culinária coreana e é usado muito na culinária chinesa também. Sim, eu adoro. A gente vai usar melado. Eu gosto muito do melado brasileiro, tá? Mas sim, na Coreia eles usam açúcar ou o xarope, ou a glucose de milho. E uma coisa também que o coreano usa muito é óleo de gergelim torrado. Porque ele traz sabor. Ele é mais ou menos para o coreano equivalente ao azeite de oliva para nós. Sim. Então você vê aqui, são muitos elementos de sabor, mas não são caros, tá? Eu comprei todos esses elementos hoje e não gastei R$50. E vocês encontram isso, se não forem em supermercados, vocês encontram isso na internet. Para quem mora em cidade que não tem artigos, vamos falar, produtos asiáticos, vocês encontram muito fácil na internet, inclusive com frete grátis. Cenoura, maçã, isso aqui é uma pimentinha de cheiro, a cambuci, que a gente vai... Cambuci, super brasileira, encontra só que eu substituí, porque a gente usa... Eu vou falar coreano, mas, né, a gente usa 청양고추. Não é fácil entender. Que é uma pimentinha verde, mas aqui é mais difícil de encontrar. Pimentinha dedo de moça, alho, gengibre, batata, cebola, alho, coisas normais. E isso aqui é uma adaptação minha. Eu gosto muito da abóbora cabochã, é barato aqui no Brasil e fica sensacional nesse prato aqui. Nossa, um adocicado que essa abóbora traz. Bom, eu já estou empolgado antes de começar a receita, né? Porque realmente é uma mistura, uma complexidade de sabores aqui que com certeza vai deixar esse prato muito especial. Vamos fazer então? Vamos. Helena, primeira coisa então na costela, que você já falou, ela tá desossada, é limpar, tirar o excesso de gordura. Isso, a gente vai tirar aqui um pouco de gordura e normalmente ela é cortada em pedaços grandes assim, tá? Sim. Então eu vou só cortar um tamanho aqui mais ou menos. Só para o pessoal em casa ver? Tanto faz, com osso ou sem osso, mais ou menos um tamanho assim, tá? Um tamanho generoso. Generoso, é uma porção. Daí a gente tira um pouco aqui da gordura. Perfeito. E nós vamos fazer, o pessoal vai achar estranho, mas a gente faz tipo uma técnica de pré-cozimento. Você coloca na água fervente por 10 minutinhos, que é para tirar excesso de gordura e resquícios. E também o caldo, o molho, ele fica mais limpo, ele fica mais gostoso.
Helena, você ia começar esse processo, ou já está começando esse processo, e eu quero falar para o pessoal que está em casa. Descascar o gengibre nesse formato é uma técnica, né, Helena? E é uma técnica muito... mais eficiente também e muito asiática. Sabe por quê? Muito asiática. Porque a gente usa bastante o gengibre para dar sabor na comida. Ó, sim. Você tira só a casquinha com a colher. Sim. Então, e evita se machucar também, né? Não, e você aproveita melhor. O que acontece? O gengibre ele é duro, né? Se você for na faca. Então, sim, ele fica mais difícil até de tirar com a faca. Então, com a colher, ó, você só vai raspando com a colher aqui, ó. Fica fácil. E ele vai saindo a casquinha bem fininho. Helena, você estava falando que os cortes dos legumes, cenoura e batata é específico, um corte próprio, né? Ele é cortado como se fosse um leve arredondado. Eu vou cortar a batata e a cenoura aqui para vocês, mas que lembra como se fosse uma pedrinha, uma rochinha de um jeito mais bonitinho. Então, ó. Ó, agora a gente vai colocar aqui a carne já, né, pré-escaldada. A gente escaldou essa carne, pra falar a verdade, né? O cozimento levaria mais tempo, né? Exatamente. Porque vamos pensar que a costela não é uma carne macia, ela demora pra cozinhar, né? E daí a gente vai colocar todo esse molho aqui. Nós vamos fechar essa panela. E vamos cozinhar pelo menos de 30 a 40 minutos, vai depender da quantidade de carne e se ela está muito dura ou não. Eu vou colocar um chorinho de água aqui só para aproveitar esse restinho. Faça isso para você. Daí nós vamos fechar a panela, cozinhar. Eu vou abrir a panela depois, tirar da pressão, e a gente vai acrescentar os legumes e vai cozinhar ela na panela semi-aberta, porque eu não quero que ela desmanche. A gente vai controlar o cozimento dos legumes, é isso. Vai ficar macia, mas não vai desfiar. Exatamente. Então vamos fechar? Uhum. Helena, o prato ficou lindo, né? Agora só nos resta provar, né? Sim, então eu quero que você prove aqui um pouquinho da culinária coreana. Olha, vai um grande prazer. Quero aproveitar para deixar um grande beijo aí para os coreanos e todos os asiáticos que moram no nosso país, que migraram para o nosso país e trouxeram um pouquinho da sua cultura, né? Não só culinária, sua cultura ampla asiática, e que a gente fica muito feliz aí de conviver com vocês e aprender muito com vocês. Bom, me dá licença então? Por favor. Vou provar aqui um pouquinho. Realmente o que você falou, a costela está desmanchando. O caldinho está molhando o arroz aqui. Todos os sentidos, doce, ácido, né, umami, tem bastante. Olha, se você ainda não tem um motivo para fazer essa receita, inventa um motivo, porque é um motivo festivo. A receita é deliciosa, parabéns. Obrigada. Nossa, é uma emoção mesmo realmente provar algo de uma cultura tão distante.
Helena, quero aproveitar para agradecer você, depois eu vou comer esse pratão aqui e gostaria que você falasse para o pessoal lá em casa um pouquinho do seu trabalho, que a gente já sabe, você trabalha hoje como influencer, né? Posso falar influencer também? Sim. Né? Por que não? Influencer de cultura coreana, né? E os seus outros projetos. Tá, eu tô fundamentalmente na internet, então se você quiser ver mais conteúdos de culinária coreana, me segue nas redes sociais. Eu tenho um canal de YouTube, Chef Helena Jang, e eu tenho Facebook, Instagram, TikTok, Chef Helena com H, e você vai ver esse e muito mais outros conteúdos. E para quem quiser, através das minhas redes sociais, eu faço consultorias e faço também aulas presenciais. Olha, ela é uma fera, é uma sumidade aqui no nosso país, é a pessoa que mais entende aí da culinária coreana que eu conheço, e realmente o que ela nos apresentou aqui é uma delícia. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito o conteúdo da Helena. Bom, quero aproveitar para agradecer você em casa. A gente está chegando próximo ao final do ano, então desejar boas festas, que vocês estejam em família, que vocês possam brindar em família e agradecer todos os momentos que nos permite, né, estar em família. Então, um grande beijo para você. Não deixe de acessar o portal tourbr.com.br, a TV Paraná Turismo. Um grande beijo para vocês, até a próxima semana. E agora, Helena, vou provar isso aqui, hein?